porque nossos olhos continuam fechados. Marcos capítulo 6, versículo 41. E, tomando-lhe os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e os partiu, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Em meus estudos diários da palavra, ao ler a passagem sobre a multiplicação dos pães, tento buscar entendimento. Há muita imaginação sobre este poder. Em momento algum eu jamais duvido do poder de Jesus Cristo. Posso entender que está dúvida sobre transformar 5 pães e 2 peixinhos em alimentos para mais de 5.000 pessoas. Intriga você, não é verdade? Talvez, em algum momento você possa duvidar ou questionar esta passagem, este poder outorgado por Deus ao seu Filho. Vamos analisar por outro caminho, o ponto de vista. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus afirma que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante, para nós que não enxergamos, não conseguimos ver a imagem de Deus, ao abrirmos a Bíblia, que é o manual do fabricante, começamos a nos alimentar e entender nos detalhes de cada versículo a sua palavra. Naquele dia, Jesus alimentou de conhecimento as 5.000 pessoas, mas havia ali também mulheres e crianças, que foram alimentadas. Em outro momento, Jesus também lança uma palavra ao apóstolo Pedro, que ele seria pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo 10. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus alimentava seus discípulos de conhecimento. Assim, o poder do reino alcance outras pessoas, e este se multiplique. Marcos capítulo 6, versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Os seus olhos continuam fechados. Por quê? Há uma passagem na Bíblia em Mateus 24, que relata sobre 2 homens que iam para Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 18. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Veja, em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus levanta os olhos para falar com o Pai. Então, ao falar com o Pai, os olhos de Jesus estavam abertos. Havia um profundo conhecimento como opera o reino de Deus. Em Lucas capítulo 24, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Perceba que nesta passagem que acabamos de ler, os discípulos estavam tristes porque Jesus havia morrido. Então o próprio Jesus aparece entre eles, porém, não o reconhecem, pois faltava a eles conhecimento, entendimento sobre as promessas que Jesus apregou sobre seu reino. Nos versículos 30 e 31, do capítulo 24, de Lucas, Jesus se apresenta para eles. Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e deu a todos. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Mais uma vez, estamos vendo que somente depois que Jesus deu o pão os olhos deles se abriram. Portanto, posso concluir, somente haverá multiplicação do conhecimento sobre o reino de Deus, se você e eu nos alimentarmos de pão nosso de cada dia. Hoje, convide ao Espírito Santo a estar ao seu lado para capacitá-lo, para abrir seus olhos, e iniciar a multiplicação do conhecimento da Palavra de Deus. Assim, ao caminhar com o Espírito Santo, as Escrituras, as palavras escondidas e difíceis de serem entendidas se abrirão para você. Lucas capítulo 24, versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando,
Pelo caminho, nós falava, e quando nos abria as escrituras. Uma recomendação final: você quer entrar na sala do trono? Então, abra sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 ao 21. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis, profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, professando-o. Alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Entenda, quando mantemos um relacionamento de comunhão profundo com o Senhor, passamos a ter discernimento espiritual suficiente para perceber que Deus trabalhará e realizará os seus propósitos por seu intermédio, ou seja, através da sua vida. Bom, este é o nosso recado espiritual para o dia de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um excelente dia. Até o próximo vídeo.